Parabéns, meninas, vocês que conseguiram acordar. Eu sei que muitas tomam medicamento para dormir, né? E aí eu sei que realmente é difícil acordar, porque com o medicamento parece que você apaga, né? Desmaia. Mas parabéns pelo seu esforço. E aqui em casa, o grande segredo de acordar cedo, meninas, tão cedo, né? Porque aí eu acordo 4h50 e 55, é dormir cedo. Então, para você conseguir estar aqui na devocional 5h30 da manhã, se você for dormir meia-noite, 1h da manhã, você não consegue acordar. São poucas horas de sono. Ontem, por exemplo, eu fui dormir, era 8h30 da noite. Acredita? 8h30. Então, quando a gente deita cedo, eu acordo tranquilamente, eu tô aqui, ó, no ponto de terminar a devocional, e se precisar ir para academia, correr, você tem ânimo no seu corpo. Agora, se você dorme pouco, a vontade que tem é de sair da devocional, ó, e voltar a dormir, entrar debaixo da coberta de novo. Bom dia, Andréia. Então, se você tem o desejo de estar participando todos os dias ao vivo, ajusta o seu horário de dormir. Dorme mais cedo, dorme 9 horas, dorme no máximo até 10. Eneida, mas a rotina daqui em casa é muito puxada. Para você conseguir dormir mais cedo, você tem que ir adiantando muita coisa na sua rotina. Por exemplo, jantar mais cedo. Então, jantar 6h30, no máximo 7 horas. E aí você vai antecipando as tarefas para quando for a hora de dormir, você já está no ponto. Já está com a meta batida. Então, que Deus abençoe você que está aqui nessa manhã, que seja uma quinta-feira linda para vocês. Pastora Leia ontem fez um procedimento no dente, tá? E aí hoje ela está de repouso bem profundo. Depois, ao longo do dia, se você quiser mandar uma mensagem para ela, então ela não pode falar, é repouso total. Marilene estava estudando, né? Muito bem. Olha, quero começar fazendo a leitura do Salmo 1. Você abriu aí? Para a gente fazer a leitura dele. Ele está no meio da nossa devocional. Diz assim, a leitura que eu vou fazer, ela está na versão da Bíblia, A Mensagem. E se você está precisando de comprar uma Bíblia aí, às vezes a sua Bíblia já está antiga, queria deixar como sugestão a Bíblia na versão A Mensagem. É uma versão tão linda. Bom dia, Polly. É uma versão onde as palavras são simples. Então, é de fácil entendimento. Fala assim, Salmos 1. Como Deus deve gostar de você? Você já parou para pensar o quanto Deus gosta de você? Como Deus deve gostar de você? Você não aparece no bar do pecado. Você não anda à espreita no beco sem saída. Você não frequenta a escola dos desbocados. Pelo contrário, você vibra com a palavra do Eterno. Você rumina as escrituras dia e noite. Você é como árvore replantada no Éden, dando frutos novos a cada mês, que nunca perde as suas folhas e que está sempre florescendo. Você não é de jeito nenhum como os perversos, que não passam de poeira ao vento, sem defesa nos tribunais. São companhia imprópria para as pessoas inocentes. O Eterno traça o caminho que você escolhe, mas o caminho que eles escolhem é uma pista escorregadia. Linda essa versão, né? Vamos começar fazendo a nossa oração inicial com base nesse Salmos 1? Fecha seus olhos para a gente orar. Senhor, muito obrigada, Pai. Obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui, na Tua presença. E com essa leitura do Salmos 1, Senhor, nós estamos aplicando parte desse salmo. Nós estamos aqui meditando de dia e de noite na Tua palavra. Senhor, e nós queremos sermos mulheres que dão frutos.
e que os nossos frutos, Senhor, sejam frutos deliciosos, ao ponto, Senhor, daquelas pessoas que estão ao nosso redor venham para perto de nós, queiram estar perto de nós, como uma árvore frondosa, elas queiram estar perto de nós para descansar à sombra dessa árvore, que nós sejamos aquelas mulheres, Senhor, que dá frutos de sabedoria, de paz, de alegria, de mansidão e de domínio próprio. É o que nós te pedimos nessa manhã, Senhor. Fala conosco, e em nome de Jesus. Amém. Se você tiver um papel e uma caneta aí perto de você, queria que você desenhasse aí uma árvore. A devocional de hoje vai falar sobre enraizados, princípios para uma grande colheita. Enraizados vai falar de raízes. E esse Salmos 1, ele vai falar dos frutos de sermos essas árvores plantadas na presença de Deus, onde ela dá flores, onde ela dá frutos, onde a sombra dela faz as pessoas que estão perto de nós descansar. E hoje, 24 de abril, ontem eu vi que tinha irmãs novas que chegaram lá no grupo, então nós fazemos a leitura desse livro, Conversas Secretas com o meu Pai Celestial, são dos nossos bispos, nossa igreja é a Comunidade das Nações, tá? Muitas de nós somos do CIA, servimos no Ministério Kids, estamos sob a liderança da nossa querida pastora Leia. Hoje ela não está, ela fez um procedimento no dente, mas nós vamos seguir aqui. Então, lemos Salmos 1, ele foi citado no segundo parágrafo da devocional. E o texto aqui da leitura é Mateus 7, versículos de 24 a 27. Às vezes você não tem o livro da devocional, mas quando eu escrevo lá, corre e pega a sua Bíblia, porque talvez você não tenha um livro, mas você tem a Bíblia e você consegue acompanhar os textos que foram bases para essa leitura. Então, eu marquei aqui, na versão da Bíblia, a mensagem. Se alguma de vocês tiver essa Bíblia aí e puder se organizar para fazer a leitura, porque na versão da Bíblia a mensagem é lindo, é lindo. E aí eu queria ler nessa versão. Mas se não tiver, não tem problema, eu faço aqui a leitura com a minha Bíblia, tá? Soraya, sua câmera aparece aberta aqui para mim. Você pode fazer a leitura do nosso texto, por favor? Posso sim. E tem alguém que tem a versão da Bíblia, a mensagem, que pode fazer a leitura do texto? A Camila tem. Então, beleza. A Soraya vai ler o texto e depois a Camila lê a passagem da Bíblia. Obrigada, meninas. Obrigada, Soraya. Já posso começar? Diz assim: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15, 5. Enraizados. Princípios para uma grande colheita. A construção de uma vida sólida e resiliente começa com a escolha dos fundamentos sobre os quais edificamos a nossa existência. Assim como a casa construída sobre a rocha permanece firme diante das tempestades, a nossa vida deve estar alicerçada na prática da palavra de Deus. Não se trata apenas de conhecer as Escrituras, mas de vivê-las intensamente, permitindo que as suas verdades penetrem profundamente em nosso ser. As raízes profundas são cultivadas na intimidade com Deus, no serviço abnegado e na união com os irmãos. É através dessa conexão íntima com o Criador que encontramos a verdadeira paz e força para enfrentarmos as adversidades. A prática da palavra nos transforma em árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que dão frutos no tempo certo e cujas folhas não murcham conforme lemos em Salmo 1, de 1 a 3. A estabilidade emocional e espiritual não se encontram em valores superficiais ou instáveis, mas em uma vida enraizada em Cristo. Ele
é a videira verdadeira e nós os ramos. Sem ele, nada podemos fazer. A verdadeira prosperidade é fruto de uma vida que impacta gerações futuras, deixando um legado de fé e amor. Que possamos ser conhecidos não pela aparência, mas pela profundidade de nossas raízes. Que as nossas realizações sejam manifestas e que a graça do Senhor prospere as obras das nossas mãos, conforme vemos em Salmo 90, 17. Em um mundo líquido e superficial, sejamos aqueles que buscam a profundidade e a verdade, vivendo de maneira que a nossa vida seja um reflexo autêntico da palavra de Deus. Obrigada, Soraya. Obrigada, tá? Camila, pode ler, por favor. As palavras que digo não são meros adendos ao seu estilo de vida, como a reforma de uma casa que resulta em melhora de padrão. Elas são o próprio alicerce, a base de sua vida. Se vocês puserem essas palavras em prática, serão como pedreiros competentes que constroem sua casa sobre a solidez da rocha. A chuva cai, o rio avança e o vento sopra forte, mas nada derruba aquela construção. Ela está fundamentada na rocha. Mas se vocês usarem minhas palavras apenas para fazer estudo bíblico, sem nunca aplicá-las à própria vida, não passarão de pedreiros tolos, que constroem sua casa sobre a areia da praia. Quando for atingida pela tempestade e pelas ondas, ela irá desmoronar como um castelo de areia. Obrigada, Camila. Ô, gente, que lindo essa versão da Bíblia Mensagem, né? Olha o que fala. Se vocês usarem as minhas palavras apenas para fazer estudo bíblico, e nunca aplicá-las à própria vida, vocês serão pedreiros tolos. E eu espero profundamente que esse preço que você tem pagado para acordar cedo, que eu convido muitas pessoas para devocional e você deve convidar também. E as pessoas falam assim: ah, não, é muito cedo. Ah, não, eu não dou conta de acordar. Eu leio a Bíblia ao longo do dia. E você acordar cedo, né? Que não é fácil, é um desafio. Você está pagando um preço para estar aqui. Você está sacrificando o seu sono. E não aplicar aquilo que você vem para cá para aprender, a Bíblia está chamando de que isso é tolice, é uma mulher tola. Então, eu espero profundamente que você acorda cedo, paga esse preço, mas você fica assim, ó, nossa, hoje eu aprendi isso na devocional, o que eu vou colocar em prática? E por muitas das vezes, a pastora Leia sempre dá, às vezes, um dever de casa, uma atividade para ser feita, para você colocar em prática. Então, que sejamos mulheres sábias, que ouve, pratica, aplica, e principalmente há uma recompensa para mim e para você que somos mães, porque ao ler a palavra e praticar, os nossos filhos estão nos observando. E eles vão poder olhar e dizer, realmente, de fato, a mamãe vive a palavra de Deus. Aquilo que ela lê, pratica, ela vive e é de verdade, é sério. Tem uma passagem na Bíblia que fala assim, a fé não fingida de Lloyd, a fé não fingida. E é isso, é você ter uma fé verdadeira, porque, gente, sabe quando a nossa fé ela é provada? Não é no dia bom, não é no dia que você tem dinheiro, não é no dia que você tem saúde, a nossa fé ela é provada é no dia mau, é no dia que você está no hospital, é no dia que você tem um diagnóstico, é no dia que o seu filho te desobedece tanto que você quer perder o seu domínio próprio. Então, são nas pequenas situações adversas que a nossa fé é provada e que, como os nossos filhos estão nos observando, o marido, vamos ver se é de verdade mesmo, se ela coloca em prática tudo aquilo que ela aprende. Então, de verdade, eu espero que os seus filhos e o seu marido possam dizer, depois que ela começou a acordar de madrugada, como ela tem vivido uma transformação. Eu espero que você tenha colhido frutos desse momento que você acorda cedo para as devocionais.
Então vamos, se você tem papel e caneta aí, queria que você desenhasse uma árvore. O tema central hoje é uma árvore na Bíblia. E aí nessa árvore vai falar de frutos, vai falar de raízes, e bem no início vai dizer que essa árvore, ela é uma videira. É verdade, Soraya. Ela é uma videira, e quem está em Jesus vai dar frutos, e bons frutos. Então, no primeiro parágrafo, começa assim, ó, para você construir uma vida sólida e resiliente, você precisa saber aonde você está edificando a sua casa. E nessa passagem de Marcos fala que você tem duas opções: construir, edificar a sua vida na rocha ou na areia. Quando você constrói na rocha, vai vir a tempestade, vai vir as dificuldades, vai vir a doença, vai vir o divórcio, vai vir o luto, vai vir a morte, mas você vai permanecer de pé. Mas se você constrói a sua vida na areia, quando a adversidade chegar, você vai desmoronar junto com a adversidade. E aí, a casa construída, ou no primeiro parágrafo, vai falando assim: você precisa construir. E essa construção, a base dela vai estar alicerçada, se você tem o livro aí, marca aí, ela vai estar alicerçada na prática da palavra de Deus. Na prática da palavra de Deus. Não somente de conhecer. Porque sabia que conhecer a Bíblia, Satanás conhece? Ele conhece, tanto que quando Jesus estava lá sendo tentado, ele citou os versículos bíblicos. Então, não somente de conhecer, mas de praticar e de viver. Praticar e viver intensamente as verdades da Bíblia. Aí, no segundo parágrafo, vai dizer sobre as raízes. Eu até me preparei para a devocional e desenhei aqui uma árvore e desenhei a árvore, coloquei lá em cima na árvore, escrevi Jesus, e aí fiz as raízes. E aí as raízes são o segundo parágrafo. Se as nossas raízes foram profundas, se as nossas raízes foram profundas, nós vamos cultivar elas com três coisas. Nós vamos cultivar as nossas raízes em Deus, com a nossa intimidade com Deus, intimidade, e se você quer fortalecer a sua intimidade, você precisa colocar tempo no seu momento com Deus. As pessoas mais íntimas, as suas amigas mais íntimas, quem são suas amigas mais íntimas? Observa o quanto você dedica tempo às suas amigas mais íntimas. É com elas que você às vezes se encontra uma ou duas vezes ao mês, às vezes é com ela que você viaja, e você tem amizades que talvez não são tão íntimas assim, que você conhece, se relaciona, mas que nunca foi na sua casa. Então, para você ter uma intimidade com Deus, você precisa dedicar tempo no seu relacionamento com Deus. Aí a sua intimidade vai ser cultivada no serviço abnegado e na união com os irmãos. Então, vamos cultivar raízes profundas com três coisas: na sua intimidade com Deus, no serviço abnegado. O que é esse serviço abnegado? Se você quiser puxar a setinha aí, eu fiz um estudo desse serviço abnegado. É você prestar ajuda ou realizar algo sem buscar reconhecimento pessoal. É aquela passagem que fala assim, ó: o que a sua mão direita fizer, que a esquerda não faça. Serviço abnegado é isso, é você ajudar, servir, mas não esperar por reconhecimento pessoal. Sem buscar uma vantagem pessoal. Isso que é um serviço abnegado. E na união com os irmãos. Fazendo isso, você vai ter uma conexão íntima com Deus. E a recompensa dessa conexão íntima são duas coisas. Tá aí bem no meio do segundo parágrafo. A recompensa da sua conexão íntima com Deus acontece duas coisas. Você vai ter a verdadeira paz e força para enfrentar as adversidades. Muitas pessoas olham para mim, eu estou viúva há 3 anos, meu esposo faleceu de Covid, e nós tínhamos 3 filhos, Arthur, Letícia e Cecília. Muitas pessoas olham para mim e perguntam: como que você dá conta?
Como que você conseguiu passar pelo que você passou? Como é que você conseguiu ficar viúva com 3 crianças e ainda tá bem? E aí as pessoas falam, nossa, ela sorri, ela é alegre, né? É quando a gente tem uma conexão profunda com Deus. E eu olho para trás e eu posso dizer que se não fosse Deus lá atrás, no falecimento, eu não estaria de pé. Se não fosse Deus me sustentando, eu não estaria hoje aqui, já 3 anos de falecimento dele de pé. Então, quando você tem essa conexão íntima com Deus, você tem a verdadeira paz e força para você enfrentar as adversidades. E aí, no finalzinho, vai falando sobre a recompensa da prática da palavra de Deus. Qual é a recompensa? Nós seremos transformadas em árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que vai dar fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Então, a recompensa de você viver uma vida na prática da palavra de Deus é o Salmos 1. Eu tenho um discipulado e no primeiro discipulado desse ano, eu disse que a palavra que iria nos guiar ao longo desse ano seria Salmos 1. Salmos 1 é a minha palavra, é a minha âncora para esse ano de 2025. Você tem um capítulo, um versículo que vai ser a sua âncora ao longo desse ano de 2025? Teve um ano que a minha âncora foi, por 2 anos, Salmos 37. Você precisa ter um capítulo, um versículo para você ancorar a sua vida. E a recompensa de você viver uma vida baseada em Deus, alicerçada em Deus, a recompensa é Salmos 1. Você vai ser como uma árvore, você vai dar frutos e os seus frutos não vai murchar. E aí no terceiro parágrafo vai falar sobre estabilidade, estabilidade emocional e espiritual. Você quer ter estabilidade emocional e espiritual? Essa estabilidade, ela vai vir em uma vida enraizada em Cristo. Se você depois tiver a oportunidade de fazer esse desenho, as raízes já foram citadas aqui, ó. As raízes profundas vai ter intimidade com Deus, serviço abnegado, união com os irmãos. A recompensa você vai ter a verdadeira paz e força para suportar as adversidades. E mais uma recompensa que você vai ter das suas raízes estarem em Deus. Você vai ter estabilidade emocional e espiritual. E você vai produzir frutos. E os frutos é frutos de prosperidade. Eu ainda desenhei umas maçãs aqui na minha árvore e dei nome a esses frutos. Frutos de prosperidade. A verdadeira prosperidade é fruto de uma vida que impacta gerações futuras, deixando um legado de fé e amor. Quando você não estiver mais aqui, qual é o seu legado que você vai deixar para a sua próxima geração? Qual é o legado que você está construindo para deixar para os seus filhos? Achei tão lindo. Antes de ontem eu estava aqui arrumando o meu quarto e eu estava procurando a Bíblia do meu esposo, a Bíblia do Rafael. E a Bíblia não estava ali. E ontem à noite eu falei, Arthur, você não está lendo a Bíblia? Porque a sua Bíblia está lá no meu quarto. Ele, não, mãe, eu peguei a Bíblia do meu pai. Mãe, estava aqui olhando quantas coisas o meu pai marcava. E sabe o que eu achei? Eu achei tipo uma cartinha onde tinha os alvos de oração dele. Mãe, como meu pai orou pelo serviço que ele tinha, né, mãe? Meu filho. Qual é o seu legado? Quando você não estiver mais aqui, que os seus filhos pegarem a sua Bíblia, vai ver a sua Bíblia marcada, escrita, ou vai ver a sua Bíblia novinha? Passaram 5 anos, 10 anos e a Bíblia estava do mesmo jeito de quando você ganhou ou comprou. É o seu legado de fé para a sua próxima geração. E no último parágrafo vai dizendo assim, que possamos ser conhecidas, não pela aparência, mas pela profundidade das nossas raízes. Você é conhecida como? Se eu perguntasse para os seus filhos, fala para mim uma palavra que representa sua mãe. Será que ele ia dizer nervosa, briga demais? O que ele ia dizer de você? Paciente, amorosa, calma, tranquila.
Nós vamos ser conhecidas não pela aparência de mulher de Deus, aquela mulher que tem cabelos longos, usa saia, não pela aparência. A igreja teve a época da aparência, mas hoje o tempo que a nossa igreja está vivendo é o tempo dos frutos. Fulana está na igreja, mas nem parece que ela vai à igreja, porque o jeito que ela vive é totalmente contraditório do que a Bíblia prega. Não tem pessoas que você conhece? Você conhece alguém que vai à igreja, mas que os frutos dela não condiz com uma pessoa que é de Deus, com uma mulher que é de Deus, com um homem que é de Deus? Então, por muito tempo, a nossa igreja, a igreja brasileira, prezou pela aparência. Quando não podia cortar cabelo, quando não podia depilar as axilas, quando não podia usar calça jeans. Eu lembro de uma amiga minha que ela ia fazer educação física de saia, porque nem usar short ou calça na educação física na escola ela não poderia usar. Mas hoje nós estamos vivendo uma outra época, onde as aparências não importam, mas sim os frutos da sua vida com Deus. E aí vai dizendo, nas últimas frases, em um mundo líquido e superficial, sejamos aquelas que buscam a profundidade e a verdade, vivendo de maneira que a nossa vida seja o quê? Um reflexo autêntico da palavra de Deus. Então, que a minha vida e a sua vida seja um reflexo da palavra de Deus. E que quando eu e você não estivermos mais aqui, você vai deixar um legado de uma mulher de fé, de uma mulher de Deus, de uma mulher que orava, de uma mulher que servia. A Nilva falou que passou por isso, não podia nem fazer educação física. Era por causa da roupa? Era, Nilva? Meu esposo era da Assembleia de Deus e ele pegou uma época que ele não podia jogar bola. Ele jogava futebol na quadra, escondido do pastor dele. Olha para você ver, não podia jogar futebol. Então, que nós venhamos estar firmadas com as nossas raízes em Deus, porque o dia mau vai chegar, a adversidade vai chegar, e às vezes você até está vivendo. Eneida, se eu parar para te contar, eu estou vivendo os piores dias da minha vida. E eu falo para você, eu vivi os meus piores dias da minha vida quando eu passei uma crise no meu casamento muito grande. Quem estava na aula que eu dei na terça-feira à noite, eu compartilhei os meus piores dias, uma crise que eu tive no meu casamento e que me sustentou, foi estar firme na palavra de Deus. Quando meu esposo faleceu, gente, quando meu esposo faleceu, eu fiquei 3 dias, os primeiros 3 dias eu não tomei banho, eu fiquei de cama, eu só levantava para fazer assim, o almoço, o jantar, porque 3 crianças, você sabe como que é ter criança em casa, em questão de comida. Mas o que me manteve de pé, as raízes, é você estar firme em Deus, é você saber que Deus ele existe, que Deus ele é real, e é ele que levanta. Tem uma passagem no Salmo que fala assim, ó, é ele que levanta do monturo, é ele que levanta o oprimido, o abatido, é ele que levanta do pó e faz ficar de pé. É ele que transforma as nossas vestes de cinza, de lágrima, de tristeza, de abandono, de rejeição. É ele que faz a gente ficar de pé e transformar as nossas vestes em vestes de alegria. É ele que seca as nossas lágrimas. Então, eu queria dizer para você, se você está vivendo dias difíceis, medita na palavra de Deus. Os meus piores dias foi lendo a Bíblia, que eu era confortada e que eu recebia a direção de Deus. Se você precisa tomar uma decisão no dia de hoje e que você não sabe qual decisão tomar, vai na palavra, porque a palavra de Deus ela vai trazer resposta para você. Em um outro momento eu compartilho com vocês um dia que aconteceu algo tão triste comigo, tão desafiador, que eu também, eu fico de cama, gente. No dia mal acontece isso comigo. Eu não sei o que você faz no seu dia mal, mas no meu dia mal, primeira coisa que eu faço é ir para a cama, eu fico de cama. E aí aconteceu algo muito triste comigo, e eu falei, Deus, eu preciso de uma resposta.
eu não sei o que fazer. E eu pude, no segundo dia que eu estava de cama, de jejum, de oração, eu pude abrir a Bíblia. E é assim, ó, e não é, é abrir, abrir. E Deus dá a direção comigo, falar para mim, você vai fazer assim, assim, viu como o profeta fez? Essa é a mesma atitude que você vai ter para essa situação que você está vivendo. Mais do que buscar pessoas, amigas, antes de você ir se aconselhar com pessoas, busca na palavra de Deus, porque ela tem resposta, ela tem direcionamentos para mim e para você. Então vamos orar? Feche seus olhos para a gente orar. Senhor, obrigada por essa devocional. Nós queremos sim, Senhor, sermos mulheres enraizadas no Senhor. Queremos que as nossas raízes sejam tão profundas, que o vento vai soprar, que a adversidade vai chegar, que a chuva forte vai chegar, poderemos ser até balançadas, Pai, sacudidas, até envergadas, a ponto, Senhor, das nossas folhas encostarem no chão. Mas, Senhor, com essas raízes profundamente alicerçadas no Senhor, nós não seremos as árvores que vão se quebrar, que vão ser arrastadas pelas fortes tempestades. Muito pelo contrário, Senhor. As nossas raízes vão ser tão profundas que a adversidade vai chegar, o dia mau vai chegar, e muito pelo contrário, ao invés de ser quebrada, arrastada, as nossas raízes vão ser ainda mais fortificadas no Senhor. Nós iremos usar, Senhor, a água da chuva, da tempestade, para irrigar as nossas raízes. E quanto mais, Senhor, os dias forem difíceis, quanto mais a adversidade chegar, mais ainda estaremos firmadas no Senhor. Porque o Senhor é o alfa, o ômega, o Senhor é o princípio e o fim, o Senhor é o Deus forte, o Senhor é o Pai da eternidade, o Senhor é o nosso conselheiro. No Senhor não há mudança de clima, não há variação, o Senhor permanece o mesmo. E eu quero te pedir, Senhor, nessa manhã, aquelas irmãs, Senhor, que têm vivido, Senhor, dias difíceis e que têm achado que não vão suportar a tempestade. Eu quero que no coração delas, nessa manhã, elas tenham a certeza de que a vida dela foi construída na rocha que é Jesus. E que o dia mau vai chegar, mas esse dia mau, ele vai ser transformado em um lindo testemunho. Senhor, e que as pessoas, a nossa família, as pessoas do nosso trabalho, da faculdade, da igreja, todas as pessoas que ao olharem para nós possam ver lindos frutos na nossa vida. E também, Senhor, se há algum fruto, Pai, de nós como árvore, que esse fruto não tenha agradado ao Senhor. Às vezes a maldade, a inveja, o desejo de vingança, o ódio, a amargura, a revolta, Senhor, que às vezes tem dado frutos na nossa vida, nós queremos te pedir, arranca nessa manhã, Senhor, frutos maus, Senhor, frutos que não condiz com o Senhor, arranca nessa manhã, que o nosso coração esteja limpo e que os nossos frutos sejam os frutos do Espírito Santo, de mansidão, de domínio próprio, de alegria, de bondade e de alegria. É o que eu quero te pedir nessa manhã, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Diga, irmã Regina, enquanto a irmã Regina vai falar, já prepara aí a fotinha, Mari. Diga, irmã Regina, que bom ter a senhora aqui. Que bom. Eu falo assim, né? Aquilo de bom a gente tem que falar, né? Feliz, né? A gente fica muito feliz que a graça do Senhor continue sobre nossas vidas. Então, eu tenho me alegrado muito quando eu vejo, assim, meus irmãos, esses 2 últimos meses, têm vindo aqui nos visitar. Eles viajam 16 horas. E eles sentem uma alegria tão grande na minha casa. Meu irmão chorando, domingo, ele disse assim, meu Deus, há quanto tempo que eu não tinha essa paz? A sua casa transmite paz. Aí a minha irmã ontem, meu Deus, a cama, eu não esqueço daquela cama, a sua casa é muito aconchegante. Eu falei assim, glória a Deus, porque eu posso mostrar que através das lutas que a gente tem vivido, eles podem ver que Jesus está aqui, né? Que Deus está caminhando com a gente e a gente pode transmitir Jesus para a vida deles, né? Isso é muito bom.
Eles viram na casa da senhora, irmã Regina, os frutos de uma mulher em que a fé está enraizada em Deus. A irmã Regina passa por muitas lutas na área da saúde, né, irmã Regina? E a Isso. senhora está aí, firme, de pé. Oh, Que alegria firme. eles estarem aí e experimentarem esses frutos da senhora, de uma mulher de Deus. Foi Glória muito a bom. Deus, irmã Regina. Glória a Deus. Vamos tirar a fotinha? Quem vai tirar? É a Mari? Vamos, deixa eu só sair a notificação aqui da tela. Pessoal, bom dia. Tá, bom Sem dia. notificações, por favor. Só um momentinho. A Lu escreveu aqui que teve febre essa noite. Lu, que Jeová Rafá visite você com cura sobre a sua vida. E ainda continua com febre. Que Deus traga cura sobre a sua vida no dia de hoje, Lu, sobre a vida da pastora Leia. E se você também está doente, que a cura do Senhor esteja sobre a sua casa e sobre a sua vida. Quem vai tirar? A Mari? Tô aqui, tô pronta, vamos lá. 1, 2, 3. Foi. Oi? Obrigada, Mari. Meninas, um beijo para vocês. Muito obrigada. Até amanhã, se Deus quiser. Uma excelente quinta-feira para vocês. Um beijo.